Ok, eu gostaria de ler uma passagem que está em Mateus, no capítulo 14, versículo 22 até o 33. Mas antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de tentar mostrar um pouquinho o que estava acontecendo antes desse texto, qual era o contexto que estava acontecendo aqui, ok? Todos comigo? Ok, sabe, antes de nós lermos esse texto, nós vamos ver que João Batista, o primo de Jesus, havia morrido. Na verdade, ele havia sido assassinado e Jesus estava em luto. Jesus havia recebido essa notícia que o seu primo de sangue havia sido assassinado. Ele estava muito triste, em luto, obviamente. Então ele pede para os seus discípulos: olha, eu vou me retirar, vocês fiquem, eu vou me retirar para um lugar deserto, um lugar vazio, porque eu preciso ficar sozinho. É o que nós fazemos quando nós estamos em luto, quando nós perdemos alguém, não é mesmo? E só que quando Jesus chega nesse lugar deserto, ele encontra lá uma grande multidão de pessoas que ficou sabendo que ele estaria lá. E essa multidão de pessoas, haviam muitos doentes, haviam muitas pessoas que precisavam de cura, de milagres de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ficou com pena, encheu o seu coração de compaixão, e ao invés de estar no seu momento de luto, ele deixou o luto de lado e foi curar uma multidão de pessoas. Então, depois de Jesus ter curado uma multidão de pessoas, Jesus ainda teve mais compaixão e disse: esse povo está o dia todo aí, nem era para estar aí, mas eles estão o dia todo aí, já é de tarde, já está no fim do dia, o que eles vão comer? E aqui acontece a famosa primeira multiplicação de pães e de peixes, onde Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, e com esse pouco recurso, com essa pouca comida, Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. É a primeira multiplicação. Então, acontece que acabou tudo isso. Aí Jesus disse: pronto, agora sim, agora eu vou poder curtir o meu momento, ter o meu momento de luto, porque um membro da minha família faleceu. E é esse texto que nós vamos ler agora na palavra do Senhor. Quantos dizem amém? Amém. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante diz assim. A versão que eu vou ler é a mensagem, então pode ser bem diferente da Bíblia que você tem nas mãos. Se você quiser acompanhar aqui, fique à vontade também. Terminada a refeição, ele, Jesus, obrigou que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou até tarde da noite. O barco dos discípulos já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma! Gritavam apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los e disse: calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, um dos discípulos, num ímpeto de coragem, pediu: mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre as águas também. Jesus disse: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sob os seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me! Gritou Pedro. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou: que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos, que haviam observado tudo de dentro do barco, adoraram Jesus, exclamando: não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Amém? Amém? Vamos orar por esse momento? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo juntos com a tua palavra, Pai. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nesse momento os nossos ouvidos espirituais possam ser abertos e o nosso coração possa estar também aberto para ouvir aquilo que nós precisamos mudar, Senhor. Deus, olha dentro de nós e nos ajuda a sermos melhores, melhores como pessoas, melhores como cristãos, melhores homens, melhores mulheres. Pai, nós te amamos, nós te adoramos e nós te pedimos, Espírito Santo, fica conosco e tenha total liberdade nesse tempo juntos com a tua palavra. E todos nós dizemos amém, amém. Sabe, eu estava pensando nessas últimas semanas, e eu estava pensando que quando Deus nos dá alguma coisa que eu sei que é da parte dele,
eu sei que além de ser da parte dele, é para mim, mesmo assim, não é fácil, é bastante difícil. Alguém se identifica? Mesmo assim, não vem de bandeja. Mesmo assim, a bênção não cai no colo dessa maneira. Sabe, e eu descobri que a verdade é que tudo aquilo que Deus tem para nós, sempre vai exigir coragem. Não apenas fé, não apenas oração, não apenas vir às reuniões, não apenas os meus devocionais diários, mas exigirá coragem. Tudo que você tem sonhado, tudo que Deus tem dito a você, tudo que Deus prometeu, tudo que Deus está te mostrando em um futuro, tudo que foi profetizado sobre a tua vida, tudo que Deus tem para você exigirá coragem. Não é só porque é de Deus para você que significa que vai ser fácil. Alguém pegou isso? Não é só porque é de Deus e é para você que significa que vai ser fácil. Porque as coisas não funcionam dessa maneira. E é por isso que nós precisamos aprender a nos livrarmos dos nossos medos. E esse é o título dessa mensagem: Como vencer o medo. Nós precisamos aprender a nos livrarmos dos nossos medos, porque eu não quero dizer que a gente não pode sentir medo, porque o medo é natural, nós sentimos diante do perigo, diante de desafios grandes, é natural sentir medo, mas eu quero dizer que nós não podemos permitir que o medo controle os nossos movimentos. Uma coisa é sentir medo, outra coisa é permitir que esse medo nos paralise de caminhar, de prosseguir, de continuar. Quantos estão comigo? É assim. Sabe, isso é a coragem. Muitas pessoas pensam que coragem é a ausência de medo, e coragem não é a ausência de medo. Coragem é aquilo que supera o medo, é aquilo que te permite sentir medo e fazer mesmo assim. Isso é coragem. Deixa eu te fazer essa pergunta logo na abertura dessa mensagem. Você já desistiu de coisas que Deus tinha para você quando você viu o preço que isso ia custar? Quando nós vemos o preço que aquilo pode nos custar, nós olhamos e dizemos: melhor não. Melhor não encarar, melhor não entrar nessa. Não estou pronto para isso. Porque o preço daquilo, na realidade, não era tão pequeno quanto era na sua imaginação, na sua fantasia, na nossa fantasia. Sabe, nesse texto que nós lemos, o que Jesus tinha para Pedro, na vida de Pedro, tinha um preço. Era de Deus, era bom, mas mesmo assim tinha um preço. Tudo na vida tem preço. Se você não sabe disso ainda, deixa eu te falar isso. Tudo na vida tem um preço. A salvação, por exemplo, a salvação tem um preço. A salvação custou o sangue do Filho de Deus, custou o sangue do mais puro para que nós pudéssemos ser salvos. Então o preço da salvação foi a morte de Jesus, coisa que eu e você, graças a Deus, não precisamos mais pagar. Esse preço nós não precisamos e nem temos como pagar, porque Jesus já pagou por nós. Ou seja, isso já está feito, mas custou um preço. Até mesmo coisas divinas custam um preço. E hoje, o que eu quero falar é a respeito disso. Com exceção da salvação, viver o que Deus planejou para nós nessa terra requer coragem. Hoje eu quero falar a respeito de como nós podemos vencer o medo, como podemos ir e fazer mesmo sentindo medo, como podemos viver uma vida de modo que essa coragem que Jesus nos pede, nos impulsione a viver a totalidade dos planos de Deus para nós, para nossa família, para as minhas equipes, para a nossa igreja. Quantos estão comigo? Sabe, o medo é a pior ou a melhor ferramenta do nosso inimigo para nos parar, para nos fazer não alcançar aquilo que é de Deus e é para nós. Se nós permitirmos que o medo tome conta, e assim como os discípulos nós vamos ver, eles permitiram que esse medo se transformasse em algo que aterrorizou eles, essa é a palavra que nós lemos, isso paralisou eles de seguir em frente. Por isso eu quero tirar algumas lições valiosas com vocês, e vocês vão me ajudar nisso, amém? 3 lições valiosas para como nós podemos vencer o medo na nossa vida todos os dias. Em primeiro lugar, o que nós precisamos saber para vencer o medo de absolutamente tudo, não de não ter medo, mas ter medo e fazer mesmo assim, se Deus está nos mandando, é que nós precisamos saber que tudo tem um preço. Tudo tem um preço.
Olha comigo o versículo 22, o versículo 26. Diz o seguinte: terminada a refeição, terminado o milagre que Jesus fez, da multiplicação de pães e peixes, Jesus, lê comigo, está na tela? Jesus, o que ele fez? Obrigou que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. Depois no outro texto embaixo diz: o barco dos discípulos já estava longe quando começou a ventar muito forte e quando a embarcação começou a ser sacudida pelas ondas. Sabe, eu amo que a palavra que o evangelista, o escritor Mateus, escolhe para usar aqui foi essa: obrigou. Algumas traduções usam a palavra insistiu, mas se você olhar essa palavra no original, a conotação é totalmente alguma coisa que obriga outros a tomarem uma decisão, a darem uma resposta. Deus nos empurra a vivermos situações desafiadoras que nós não queremos viver. Funciona assim com Deus, mas o fato de viver essas situações é o que nos permitirá estarmos prontos para receber o que Deus tem para nos dar. Não é só porque é de Deus para você, que significa que será? Que será? Eu amo o fato de que quando o vento ficou forte e que quando as ondas começaram a sacudir o barco, os discípulos já não estavam mais perto da praia. Eles estavam longe da praia, não havia como voltar, já estavam mais da metade do caminho. O único caminho era para frente, não valia a pena voltar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você já percebeu que quando os maiores desafios chegam até a sua vida, até a minha vida, nós estamos num ponto da vida que não dá mais para voltar? Deus, por que você não mandou as ondas e os ventos quando eu estava na beira da praia? Deus, por que você não mandou esses desafios logo no começo da minha jornada? Logo no começo da empreitada, quando a água quando dava pé, quando eu conseguia tocar a areia do fundo do mar e voltar? Deus, por que agora, depois de tudo isso, as coisas começam a ser tão desafiadoras? Porque é desse modo que nós vamos precisar de coragem. Desse modo, a coragem é exigida de nós. E coragem é imprescindível para quem deseja aquilo que Deus tem para dar. Tudo tem um preço, mas o medo sempre vai nos fazer nos afastar daquilo que nós queremos, daquilo que Deus tem para nós. Sabe, muitos de nós temos medo de ficarmos sozinhos pela vida toda, de não sermos, quem sabe, a pessoa certa, de não se encontrar na vida, de não encontrar propósito, não encontrar direção. Mas nós precisamos aprender que nós precisamos vencer isso, sabendo que há um preço. Não é simplesmente: Deus, eu preciso me relacionar com alguém, Deus, eu não quero ficar sozinho, e aquilo vai cair do céu para você, porque se cair, dependendo do tamanho da bênção, te mata. Tem coisas que você precisa estar disposto a pagar o preço por aquilo. Ei, qual é o preço de encontrar uma pessoa para casar? Gente, Dia dos Namorados está chegando, eu estou dando oportunidade para os homens aqui. Gente, é uma ansiedade, quem ainda lembra disso? Homens, estou tentando ajudar vocês. Quem lembra do dia que viu a sua linda, que hoje é esposa, companheira? Quem lembra desse dia, como se fosse hoje? Estou ajudando, irmãos, vamos. Boa, viu? Já foi 50% dos dias dos namorados. Aquilo exigia pagar um preço. Às vezes o preço de não ter a certeza, às vezes o preço da inconstância, às vezes aquele preço daquilo que a gente sente, aquelas coisas no estômago, de dizer: e aí, será que vai, será que não vai? Precisa pagar o preço. Tem pessoas que permitem que o medo de ficarem sozinhas as impeça, inclusive, de estarem abertas para conhecer alguém. Nem todos que têm medo de ficar sozinho ou sozinha estão de fato pagando o preço. Às vezes simplesmente se recolhem no seu casulo e dizem: eu não vou porque eu tenho medo de ficar sozinho, e com o medo de ficar sozinho estão paralisados, e o que vai acontecer aqui? Ficar sozinhos. Tudo tem um preço na vida. Deus, por que você mandou essas ondas, esse vento, quando eu recém estava começando esse empreendimento?
Por que não mandou quando estava começando? Por que depois que já está tudo andando, eu ainda podia desistir, eu tinha tempo para desistir? E sabe, quem sabe você pode me perguntar, Will, mas Deus manda ventos, Deus manda ondas, isso não é os nossos inimigos, isso não são as pessoas que me querem mal, isso não é o inimigo de Deus. Às vezes sim, às vezes não. Há vezes na Bíblia em que Jesus se levanta de pé num barco e diz, ei, vento, cala a boca. Ondas, cessem. E toda a criação obedece a Jesus. Mas há vezes como essa, que Jesus não diz uma palavra, nem para o vento, nem para as ondas. Ele só entra de volta no barco. E olha para Pedro e diz, cara, por que você não tem coragem? Já percebeu isso? Há momentos na nossa vida que Deus nos manda desafios para que nós estejamos prontos e sabendo que há um preço a pagar. E quando eu sei que há um preço a pagar, eu estou pronto para viver aquilo que Deus tem para mim. E eu não permito que o medo me paralise. Eu não permito que o medo tome conta de mim e nem que o medo sirva como um freio na minha vida. Jesus nesse momento não ordena os ventos nem as ondas. Ele simplesmente conclui a prova. Ele simplesmente conclui o teste. Fazia parte do preço. Era necessário para Pedro. Era necessário para os discípulos. Ei, há coisas e situações na vida que nós vivemos que são necessárias passarmos para estarmos preparados para receber o que Deus quer nos dar. Os lugares que Deus quer nos colocar. Sabe, os discípulos seriam colocados num lugar que eles não imaginavam. Pedro estaria vivendo logo mais, alguns anos na frente, em um lugar que ele jamais imaginava. Mas primeiro, ele precisava estar pronto. Os discípulos não seriam apenas mais um na multidão. Eles seriam os proclamadores da verdade que mudaria o mundo, que transformaria a história do mundo. Deixa eu te falar isso nessa manhã, você não é mais um, você não é apenas mais uma. Deus tem um propósito com você, Deus tem um chamado para você, e se você não é mais um e nem mais uma, Ele também precisa te provar, não como qualquer um, mas como alguém que vai aceitar e vai estar na posição que Deus vai te colocar um dia. Por isso não reclama dos desafios, não reclama quando os dias estão difíceis. Você pode sentir medo, é natural, mas não permita que o medo te paralise, porque há um preço a pagar. Quem sabe que há um preço a pagar, não permite que o medo o paralise. Deus nos chama, não nos chama para qualquer coisa. E para viver o extraordinário de Deus, é preciso preparo. Para viver o chamado de Deus e viver fora dos limites, é preciso coragem. Por isso, número 1, saiba que tudo tem um preço. Amém? Em segundo lugar, para vencermos o medo, pense direito. Pense direito. Olhem esse versículo comigo, versículo 26. Quando diz, aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Gritavam apavorados, é um fantasma. Eles não pensavam direito. Sabe, eu fui procurar essa palavra porque eu disse, não é uma palavra que nós usamos muito no português, estar aterrorizado, sim, ou alguém usa essa palavra, é uma palavra que nós não usamos muito, até porque ela tem um conteúdo muito pesado nela. Estar aterrorizado não é estar com medo, alguém concorda comigo? Não é a mesma coisa. E eu fui entender, e eu descobri que essa palavra é uma das poucas, assim, quem sabe, ou algumas no nosso português, que a raiz dela é justamente grega. É justamente da maneira que está escrito na Bíblia. E aterrorizar-se no grego significa fazer-se mover como resultado de ser sacudido ou agitado, causar profunda angústia ou agitação emocional, provocar intensa angústia mental. Aterrorizar-se nada mais é do que aquele medo tão profundo que nos paralisa e nos impede, inclusive, não só de andar, mas de pensar direito. Os discípulos ficaram aterrorizados enquanto eram jogados, sacudidos pelas ondas, empurrados pelos ventos. Eles estavam aterrorizados. E eles permitiram que o medo se transformasse em terror. E quando se transformou em terror, paralisou não somente os movimentos deles, mas paralisou também a maneira com que eles pensavam. É um fantasma.
Gente, deixa eu falar uma coisa, na vida vai ventar bastante, vai balançar, vai ter onda jogando de tudo quanto é lado. Jesus não disse que não teria, mas eu não posso permitir que essas coisas me aterrorizem e me paralisem. Quando nós permitimos que o terror tome conta da nossa mente, nós não conseguimos pensar direito. Os discípulos perderam essa capacidade, não pensavam mais com objetividade, com raciocínio lógico. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu nem sequer estou falando aqui de fé. Eu estou falando de raciocínio lógico. É um fantasma? Pedro, é um fantasma? Foi isso que ele gritou? Vontade de perguntar, Pedro, você estava na 5ª série, como é que é isso? Que negócio é esse? E quantas vezes nós permitimos que o terror de outras pessoas tome conta dos nossos pensamentos? Nem foi a sua ideia, mas agora já são os seus pensamentos. Você não deu a ideia, mas agora aquilo entrou, e agora são os teus pensamentos. Aconteceu com outros, mas agora já são os seus medos, os seus terrores, os seus pavores. Medos que paralisam a nossa mente e não nos deixam pensar direito. Ah, fulana, tu viu a fulana? Ela traiu lá o marido dela com alguém da academia. E aí logo os homens começam, minha mulher está indo muito na academia. O problema não era seu, mas o medo do outro, o terror do outro, agora toma conta da sua mente. E você não consegue mais pensar direito. Você não consegue mais lembrar dos anos de relacionamento, da confiança que você tem. Ei, eu estou usando um exemplo que pode parecer engraçado, mas é muito real. É como se você não conhecesse mais aquela pessoa. Você não tem o comprometimento com ela, não conhece mais ela. Não, mas o medo de outro, você permitiu que te aterrorizasse. E agora são os seus problemas, são os seus medos. Ah, mas a ciclana casou com um, não deu certo, casou com outro, não deu certo, com o terceiro, todos foi um problema, um batia nela, o outro era abusado, era uma desgraça, então eu não vou casar. Ei, eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas da minha família de sangue, que por causa do exemplo dos outros, do medo dos outros, do terror dos outros, daquilo que aconteceu para os outros, nunca tiveram um relacionamento por escolha pessoal. Disseram, eu não vou me relacionar, porque olha o que aconteceu com a minha irmã. 2 vezes, ou com a outra irmã, e com a outra irmã, e com todas aconteceu, então comigo vai acontecer. São ondas batendo no barco, e a vida é cheia delas, é vento soprando de todos os lados, e a vida é cheia deles. Apenas não permita que isso te trave, não permita que isso te paralise. Quando você não pensa direito, você permite que o terror te faça esquecer também da tua história com Jesus. Sabe, os discípulos haviam acabado, olha isso, haviam acabado de ver Jesus curando milhares, multidões, o dia inteiro estavam com Jesus, o dia inteiro curando, cura leproso, cura mudo, cura cego, cura quem não tem uma perna. Jesus passou o dia fazendo milagres sobrenaturais aos olhos deles. Como se isso não bastasse, Jesus pegou um punhadinho de comida, que era a refeição de uma pessoa do dia, e transformou em comida para 5.000, não somente diante dos olhos deles, mas nas mãos deles. As mãos deles viram a multiplicação de pães, viram a multiplicação, viveram, experimentaram, sentiram, cheiraram, ouviram, pessoas pulando, sendo curadas, agradecendo a Jesus, viveram os milagres, e agora eles estão em cima do barco, poucas horas depois, gritando, é um fantasma! Como assim? Isso não é possível. Agora eles estavam acreditando em fantasmas. É como dizer, eu creio em Jesus Cristo, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, mas eu sou de Sagitário, então cuidado comigo. Como é que é? Como assim? E alguns ainda perguntam, pastor, e você é de qual signo? Eu respondo, eu sou de dinossauros. Mas pastor, não existe. Irmã, nenhum existe. Eu sou do que eu quiser. Como assim? Não permita que o terror de um
de um desafio, de alguma coisa difícil na sua vida te faça esquecer da sua história com Jesus. E quem sabe há pessoas aqui hoje dizendo: Will, mas eu ainda não tenho uma história com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, hoje é o dia de você começar a ter. Will, eu ainda não conheço Jesus, eu nunca caminhei com Ele. Hoje é o dia que Ele está pronto para começar a andar contigo, de mãos dadas, de braços dados. Então pense direito. Você quer vencer o medo? Pense direito. Pense com objetividade. Não permita que os problemas te esqueçam de que Jesus está do teu lado. Não permita que os desafios te façam esquecer da tua história com Jesus. Ei, os discípulos pareciam ter aquela que a gente chama de memória de peixe, sabe? Eles tinham acabado de viver aquilo com Jesus, e logo em seguida, como se tivessem esquecido. Não fazia sentido. Em terceiro e último lugar, para nós vencermos o medo e vivermos aquilo que Deus tem para nós, tendo preço caro, médio, um pouco mais baixo, seja o que for. Em terceiro lugar, olhe para o lado certo. Olhe para o lado certo. Meu irmão, minha irmã, não olhe para o tamanho dos desafios que você tem, mas olha para o tamanho de quem está te proporcionando os desafios. Tem um pensamento lógico e claro. Qual é o pensamento lógico, pastor? Olha para o teu desafio que você tem amanhã para resolver. A conta que você tem que pagar, ou a decisão que você tem que tomar na empresa, ou o relacionamento, sei lá. Lembra disso agora na sua mente. Parece grande, não parece? É porque para você é grande, para mim é grande. Agora, se Deus está mandando os desafios, que tamanho de Deus é esse? Em que o meu desafio, que eu achava que é grande, Ele está só mandando, como uma onda e caminhando por cima deles. Como é que é isso? Não olha para os desafios, olha para quem está te mandando os desafios. Sabe, depois que Jesus tranquilizou os discípulos sobre fantasmas, Ele alinhou o preço que os discípulos tinham que pagar por ser um discípulo. Ele alinhou também os seus pensamentos e começaram a pensar agora de maneira certa, pensavam direito. E aí então, chega um momento que todos nós conhecemos. Pedro se enche de coragem e diz: ok, não tem fantasma? É Jesus mesmo? Estou pensando direito, estou raciocinando com tudo que eu tenho. E aí no versículo 28 nós lemos: Pedro então, em um ímpeto de coragem, pediu: mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando na água também. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Faça que eu vá? Pedro, faça que eu vá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os meus filhos têm 7 e 5 anos. E todos os dias, na hora que um deles vai orar, agradecendo o almoço ou agradecendo a janta, todos os dias, a oração que eles sabem fazer, eles inventaram isso. Eles dizem: Senhor Jesus, faça que eu tenha uma boa noite de sono. Senhor Jesus, faça que eu pare de brigar com meu irmão. Senhor Jesus, faça que eu obedeça os meus pais. Você entendeu que a frase de Pedro é de uma criança de 5 e 7 anos? Faça que eu? Como assim faça que eu vá aí com você? Essa é uma decisão pessoal. Os meus filhos não sabem, ou sabem e se fazem, que quem tem que decidir parar de brigar são eles. Jesus não vai fazer nada, porque isso é uma decisão natural e é algo que eu posso fazer de forma natural. Jesus está aqui para mim, para fazer aquilo que de forma sobrenatural eu não dou conta de fazer. No caso, que a água se torne sólida debaixo dos meus pés. No caso, que as ondas não acabem com os meus sonhos. Agora, colocar o pé para fora do barco, isso Jesus não ia fazer. Jesus não ia com a força da mente mover a coxa e a perna de Pedro para que magicamente, sem ele dizer: nossa, eu não estou fazendo nada, a perna sai do barco e toma a decisão de andar. Não! Isso é com Pedro. Nós somos adultos e nós sabemos que as coisas não funcionam assim. Faça que eu, por favor. Pedro, acorda. Colocar o pé para fora do barco é contigo, não com Jesus. Fazer aquilo que Ele já te deu capacidade natural de fazer é contigo, não com o dono do sobrenatural. O papel de Jesus é outro.
é fazer com que as leis naturais da física não se apliquem a mim e a você. O papel de Jesus é mudar a física momentaneamente, para que você possa receber aquilo que Deus tem para te dar. O papel de Jesus é mudar a matemática, onde 1 mais 1 é 2, e onde 1 menos 1 é 0. O papel de Jesus é se colocar no meio e dizer: deixa eu mudar um pouquinho a matemática, para te dar aquilo que você precisa. E 1 mais 1, no teu caso, nesse momento, não vai ser 2, vai ser 1000. Jesus, mas isso não é possível. Sim, isso deixa para mim. Isso deixa comigo. Isso é meu. Você quer receber aquilo que Deus tem para você? Coloca o pé para fora do barco, confiando em quem está à sua frente. Corra os riscos necessários. Paga o preço do tamanho dos sonhos que Deus tem para você. Sabe, mas nós vemos gerações e gerações de pessoas ou de cristãos imaturos, de dizer: Deus faz absolutamente tudo, enquanto isso vou ficar tirando uma cochiladinha aqui no meu sofá. Jesus, eu preciso de socorro, mas enquanto isso estou com o coração fechado. Jesus, eu preciso que você mude a minha vida, mas enquanto isso eu não mudo nem a pau. Sabe, tudo na vida há um preço, e tudo que Deus tem para você tem um preço a se pagar também, com exceção da salvação. Sabe, nós precisamos aprender que para vencer os nossos medos é necessário saber para onde olhar. Olha o texto comigo, onde diz que Jesus olha para Pedro, depois do pedido de Pedro, diz: ei Pedro, vem, pode vir, vem. Pedro pula do barco, começa a caminhar sobre a água. Olha o que o texto diz: na direção estão comigo, igreja? Na direção de quem? Pedro estava olhando e caminhando na direção de Jesus. Enquanto ele caminhava e olhava na direção de Jesus, Pedro caminhava sobre as águas. Pedro estava firme em cima de uma coisa que fisicamente, naturalmente não suporta o seu peso. E o texto continua, ponto. Mas quando ele olhou para baixo e viu ondas batendo e fazendo barulho sob seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Enquanto Pedro olhava e caminhava na direção de Jesus, tudo ia bem. As leis da física não se aplicavam a ele, o óbvio não era mais a sua vida, estava vivendo fora dos limites naturais, estava experimentando o sonho de Deus para ele. Mas quando Pedro muda de direção e começa a olhar para as ondas, começa a olhar para o vento, ele começa a caminhar para o fundo. Sabe, é exatamente assim conosco. Quando mudamos a direção do nosso olhar, as coisas começam a dar errado. Foi quando Pedro olhou para baixo, não enquanto ele estava olhando para cima para Jesus. Foi quando Pedro viu as ondas, quando ouviu os barulhos. Antes não havia ondas, nem ouvia barulhos. Ele estava focado em receber aquilo que Jesus estava dando para ele. O milagre de andar sobre as águas, o milagre de experimentar o sobrenatural. Mas quando Pedro desvia o olhar, a sua tranquilidade se foi. Não é assim com você também? Não é assim conosco também? Quantas pessoas nós conversamos durante a semana e dizem: olha, parece que eu não avanço na minha vida, parece que eu caminho e eu não saio do lugar, parece que eu tento de todas as maneiras e não funciona. Deixa eu te falar uma coisa, se você está experimentando isso na sua vida, quem sabe você precisa mudar o lugar para onde você está olhando. Will, mas o que é isso? O que significa isso de forma prática, palpável na minha vida? Como eu mudo a rota do meu olhar? Ei, quando você perceber que o dono do sobrenatural é maior do que os teus desafios e confiar a sua vida nele, tudo muda. Você está caminhando, olhando em direção para Jesus. Mas está ventando, a onda está gelada, continua olhando para Jesus. Jesus está balançando. Jesus, eu acho que eu vou afundar. Continua andando para Jesus, olhando para Jesus e andando na direção dele. Como eu faço isso? Busca a Deus sobre tudo aquilo que você precisa fazer. Você precisa de uma decisão, você precisa de uma resposta. Procura em Deus, ora, procura na Bíblia. Tenha uma vida dedicada a Ele. Te joga na direção de Jesus. Isso é caminhar olhando para lá. Sabe, irmãos, tem vezes na minha semana que eu olho para as coisas que eu tenho que fazer, olho para os nossos desafios
E eu fico às vezes ali parado uns 10 minutos olhando para aquilo. E o nosso corpo vai dizendo para o lugar que nós estamos olhando, você já viu? Porque dependendo para o lugar onde você está olhando, você começa a colocar as mãos na cabeça. Você começa a baixar a sua cabeça. E você começa a dizer palavras como diz: Deus me ajuda. Deus me ajuda, o que eu vou fazer aqui agora? Meu Deus, o que eu vou fazer com essa situação? Para de olhar para baixo e começa a olhar para Jesus. Sabe, depois desses 10, 15 minutos, algumas vezes 1 hora, 2 horas, às vezes um turno inteiro do dia, eu me lembro e disse: hey, quer saber de uma coisa? Essa angústia que eu estou sentindo, pelas dificuldades que eu tenho que enfrentar, que eu sei que eu não dou conta, eu não sei de onde vai vir, isso aqui tem que ir embora. Porque eu posso sentir medo, desde que Ele não paralise os meus movimentos. Eu posso sentir medo, desde que Ele não paralise os meus pensamentos. Eu posso sentir medo, desde que a minha confiança continue no Deus que está no céu. E tudo muda. Tudo muda. O lugar para onde você olha determina para onde você vai. É assim de simples. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro caminhava sobre as águas na direção de Jesus. Quando Pedro começou a olhar para ondas e ventos, começou a caminhar na direção da sua morte. E aqui está a resposta para muitas pessoas que, quem sabe, podem me perguntar: ei, como você consegue estar tão tranquilo em uma situação dessa? Como é possível? Você pode dizer: não tem a ver comigo, tem a ver para o lugar para onde eu estou olhando. E aqui também está a resposta ao contrário, de quando eu perco a minha tranquilidade, a minha paz, quando eu permito que o terror tome conta de mim, significa apenas uma coisa: que eu mudei a direção para onde eu estou olhando. Sabe, coloca Jesus na tua frente, como alvo para onde você está caminhando. Coloca Jesus como alvo do teu negócio. Coloca Jesus como alvo da tua vida. Coloca Jesus como alvo da tua família, como alvo dos teus relacionamentos. Ei, mas eu já tentei, foi ruim, foi um relacionamento abusivo. Coloca Jesus como alvo e tira os teus próprios sentimentos, as tuas próprias vontades como alvo. Ah, Will, mas não tem como desaparecer. Não estou dizendo para desaparecer. Gente, pensamento lógico. Agora, eu tenho como colocar em escalas de prioridade: Jesus, para que eu quero me relacionar? Eu quero honrar o teu nome como relacionamento. Jesus, para que eu quero uma empresa XYZ? Porque eu quero honrar o teu nome com aquilo que eu sei fazer. Coloca Jesus como alvo da tua vida, que você continuará caminhando na direção certa sem afundar. Eu sei que eu estou falando para alguém aqui nessa noite, nessa manhã. Olha, já estou de noite, é uma profecia. Mas não permita que o medo te paralise. Quando o seu foco for as ondas, for o vento, você vai afundar, é certeza. É certeza. Mas enquanto estiver olhando para o Senhor dos mares, para o dono dos ventos, aquele que te chamou, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te entregou propósito, a tua vida vai para o lugar certo. Você continuará andando e caminhando no sobrenatural. Por isso, nessa manhã, não permita que o medo tome conta dos teus movimentos. Nós podemos sentir medo, desde que eles não nos paralisem nos movimentos e nos nossos pensamentos. Quantos podem dizer amém para isso? Amém? Será que nós podemos ficar em pé? Eu quero orar por você nessa manhã. Você que está aqui nesse auditório, você que quem sabe está assistindo em outro momento. Sabe, Deus tem um propósito e um chamado para cada um de nós. A vontade de Deus para nós não é medo paralisante que vira em terror. A vontade de Deus para nós não é simplesmente remarmos barcos no meio da tempestade. A vontade de Deus para nós é que nós experimentemos o sobrenatural dele todos os dias da nossa vida. Mas para experimentar isso, você precisa tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão de colocar o meu pé para fora do barco. A decisão não é Deus que vai tomar. A decisão não é Jesus que vai te obrigar. É uma decisão pessoal. Sabe, às vezes, ou quem sabe para alguns aqui, essa decisão significa perdoar uma mágoa muito antiga. Quem sabe a decisão de colocar o pé para fora do barco significa
agarrar com unhas e dentes a oportunidade que está passando nessas últimas semanas e você está com medo de agarrar porque você acha que não vai dar conta. Quem sabe colocar o pé para fora do barco seja a atitude que você precisa para dizer: quer saber de uma coisa? Eu já fui ferido, eu já fui machucado, eu já me estrupiei tudo em relacionamentos, mas eu quero estar aberto para o novo e para o sobrenatural de Deus. Deus, Tu tens a pessoa para mim, Tu tens a pessoa certa. Sabe, deixa eu contar isso. Não conta como o tempo da pregação, isso não é muito fácil para vocês aí atrás. Deixa eu contar isso para você. 1 ano e alguma coisa antes de conhecer a Débora, eu fiz uma oração para Deus. E eu lembrei dessa oração nessa semana, porque eu estava conversando com uma pessoa que queria conselhos ou compartilhar a vida sobre situações parecidas. E eu me lembrei disso e Deus foi tão bom comigo de me lembrar de detalhes disso. Enquanto eu falava para ele, contava para animar a alma dele, eu chorava internamente, eu tentando me conter. E eu lembro de uma oração que eu fiz antes de conhecer a minha esposa, 1 ano e pouco antes de conhecê-la. Depois de alguns relacionamentos que não deram certo, e depois de um relacionamento que me quebrou muito por dentro, eu fiquei muito machucado. A oração que eu fiz é: Deus, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais. A oração que mais assustou os meus pais: eu não quero mais conhecer ninguém na minha vida, a não ser que seja a esposa para mim. Eu fiz essa oração para Deus, eu pedi isso com uma sinceridade no coração, coração completamente quebrado, porque eu disse: Deus, eu não conheço o futuro, mas Você sabe quem é a minha esposa, Você já conhece os meus filhos, Você conhece a minha vida, Você sabe aonde eu vou estar. Então eu não quero conhecer ninguém, a não ser que seja a minha esposa. Senhor Jesus, a pessoa que eu conhecer e me envolver, que essa seja a esposa que o Senhor escolheu para mim. Deixa eu te falar, eu não sei porque eu estou falando isso aqui hoje, mas quem sabe você está fechado para relacionamentos, porque muita coisa e muito tempo já te machucou, te destruiu por dentro, e você não quer mais nem pensar no assunto. Faça uma oração sincera para Jesus nessa manhã. Dizer: Jesus, quer saber de uma coisa? Eu estou machucado, eu estou dolorido, tá ruim demais, mas eu quero te entregar essa parte também da minha vida, confiando que o Senhor tem o melhor para mim. Eu quero colocar o meu pé para fora do barco, eu quero tomar a minha decisão, fazer aquilo que eu posso fazer de forma natural, porque o sobrenatural eu preciso deixar contigo. Sabe, eu quero orar por todas as pessoas hoje aqui que sentem a necessidade em alguma área da sua vida de colocar um pé para fora do barco e de parar de dizer: Deus, faça com que eu, Deus, faça com que eu, e comece a tomar a responsabilidade e a pagar o preço e dizer: Deus, eu vou, porque Tu está me mandando, então custe o que custar, eu vou pagar esse preço, porque eu estou ouvindo a Tua voz e eu sei que Tu não vai me deixar afundar. Eu quero orar por você. Gostaria de que todos nós pudéssemos fechar os nossos olhos, e nós vamos orar nesse momento. Se você está passando por isso, você que está nos assistindo também, está nesse momento com Deus, feche seus olhos e ore a oração mais sincera da sua vida. Sabe, Jesus não espera palavras bonitas, nem ordem de palavras prontas, Ele só espera a sinceridade do nosso coração. Senhor Jesus, Tu vês todas essas pessoas, Pai, que nem eu consigo ver. Pai, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces, Senhor Jesus, as tristezas do nosso coração, Tu conheces as angústias, os medos, os terrores da nossa vida. Tu conheces, Pai amado, aquilo que nos prejudica, aquilo que nos destrói. Mas, Paizinho amado, nesse momento muitos de nós estão tomando a decisão, arriscando tudo nas suas decisões, de colocar um pé para fora do barco em alguma área da sua vida. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, honra essa decisão, honra essa atitude, honra essa coragem aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor Jesus, que em breve, em algumas semanas, em alguns meses, nós possamos estar olhando, lendo e ouvindo testemunhos de pessoas que tomaram a decisão de jogar tudo diante dos teus pés, tomaram a decisão de arriscar tudo, sabendo que há um preço, mas sabendo que Tu estás à frente chamando. Pai, em nome de Jesus eu te peço, dá coragem, dá ousadia para as decisões dessa manhã. Dá, Senhor Jesus, coragem para segunda-feira, em nome de Jesus. Todos nós podemos dizer amém e amém. Amém. Não desista.
Não perca a coragem. Você pode sentir medo, só não permita que ele paralise os teus movimentos. Você pode sentir medo, só não permita que ele paralise os teus pensamentos. Pense direito, olhe para Jesus, e aquilo que ele tem para você será seu. Sabe, nessa manhã eu não quero terminar sem antes. Nós fazemos isso todas as reuniões, e todas as reuniões nós temos pessoas voltando para os braços do Pai. Eu não quero terminar essa manhã sem hoje dar a oportunidade para pessoas que estão aqui começarem a sua jornada com Jesus. Quem sabe durante toda a mensagem você ouviu falar sobre discípulos que caminhavam com Jesus, conheciam Jesus, já tinham uma vida com Jesus, e você está aí pensando na sua mente: mas eu não tenho vida com Jesus, eu não caminho com Ele, eu já ouvi falar, eu sempre tive bons pensamentos com Deus, eu nunca deixei Deus, mas eu nunca entreguei a minha vida para Jesus. Sabe, a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, que quando nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor, e Senhor aqui é dono, não é Senhor pai, Senhor avô, não, é dono. Quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor, e quando nós cremos no nosso coração que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus do meio dos mortos, nós seríamos salvos. A Bíblia ensina que é tão fácil como isso. E continua dizendo que é com o coração que nós cremos para a justiça, e com a boca que nós confessamos para a salvação. E talvez você está se perguntando hoje aqui, dizendo: Will, como é que eu faço para começar a caminhar com Jesus? Will, como é que eu faço para começar a minha vida com Jesus? É tão simples como fechar os teus olhos e dizer: Jesus, hoje eu te reconheço como o Senhor da minha vida, como o dono dos meus pensamentos, dono dos meus dias. Eu não quero mais que o medo me paralise, eu não quero mais que o medo aterrorize a minha vida. Eu quero viver uma vida livre contigo, e crer no seu coração: você é salvo. Por isso, eu gostaria que todos nós pudéssemos fechar os olhos em alguns instantes, não feche aqui. Quando nós fecharmos nossos olhos, eu vou contar até 13, se essa for a sua decisão. Enquanto estamos de olhos fechados, eu vou ficar de olhos abertos, porque eu quero ver por quem eu vou orar. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu não quero te expor, é sobre a sua decisão com Jesus, mas eu quero orar por você daqui onde eu estou e aí onde você está. Quando eu contar até 13, se essa for a sua decisão de abraçar Jesus, de tomar a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, ou quem sabe você quer voltar para os braços do Pai, você já conheceu o Pai, mas você precisa voltar a pensar direito, voltar a estar no barco com Jesus, voltar a ter as ideias do sobrenatural. Esse é o teu momento também de fazer a tua paz com Deus. Vamos todos nós fecharmos os nossos olhos, apenas para que cada um de nós possamos ter um momento individual com Deus. Você não precisa se preocupar com a pessoa que está do seu lado, atrás ou na frente de você. Número 1, Jesus pagou o maior preço de todos, aquele que eu e você não podíamos pagar. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter vida plena. Ele se entregou para que eu pudesse decidir por essa vida. Número 2, assim como esteve com os discípulos, Jesus também nesse momento vem andando sobre as águas na tua direção, nas águas turbulentas da tua vida, nos ventos que açoitam o teu barco, nas decisões difíceis, nos desafios, nas muralhas, nos medos mais aterrorizantes. É Jesus que está vindo na tua direção. E número 3, se essa é a tua decisão de seguir a Jesus, entregar a tua vida para Jesus, coloca bem alto uma das tuas mãos no alto, bem alto, bem alto, bem alto, para que eu possa ver bem alto, bem alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amém, 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 amém. Fila atrás também, 10. Você pode baixar suas mãos, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você que tomou essa decisão, que levantou a mão, essa é a decisão que vai mudar tudo na sua vida. Essa é a decisão de colocar o pé para fora do barco e dizer: Jesus, quer saber de uma coisa? Não aguento mais o barco da minha vida, preciso de coisa melhor, e é tu. Por isso eu quero fazer uma oração com você nessa manhã. E você que está em casa, você pode fazer essa oração também, entregar também a sua vida para Jesus. E eu gostaria que você que tomou essa decisão repetisse a minha oração depois de mim. Mas nós não vamos permitir que você faça isso sozinho. Como igreja, como a família de Deus, a família dos céus, nós vamos fazer isso juntos com você, para te apoiar, para te animar, para te incentivar na direção certa. Amém, igreja? Amém, igreja? Feche seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus,
Obrigado pela salvação. Obrigado pelo teu sacrifício. Hoje eu reconheço que sou pecador. Te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Entra na minha vida, muda a minha história, transforma o barco da minha vida. Em nome de Jesus, me recebe na tua família, para a tua glória, em nome de Jesus. E todos nós podemos dizer amém. Igreja, será que você pode dar um aplauso para honrar a vida dessas pessoas que decidiram a seguir Jesus, decidiram transformar a sua vida hoje? Igreja, eu acho